Olá, dando seguimento nos nossos estudos de direito penal, a gente já viu em vídeos anteriores, tá, que o conceito analítico de crime, sob uma visão aí tripartida, né, analisando sob uma perspectiva da teoria tripartida, a gente sabe que o conceito analítico de crime ele nos diz que crime é o fato típico, ilícito, com agente culpável. Então, para ter crime, tá, do ponto de vista analítico, tendo por base a teoria tripartida, que é a que prevalece no Brasil e no mundo, a gente só vai ter crime se a gente tiver um fato típico, ilícito, com agente culpável. E aí a gente iniciou os nossos estudos a partir da análise do fato típico, que é esse primeiro substrato, e no fato típico a gente já verificou aí algumas circunstâncias acerca da conduta, e a gente lembra que conduta é ação ou omissão humana, ok? Consciente e voluntária dirigida a um fim. A gente já viu isso, a gente precisa, eu vou sempre repetir, porque isso precisa estar gravado, certo? Na mente de vocês. Então, conduta, ação ou omissão humana, consciente e voluntária dirigida a um fim. E a gente excluiu desse conceito, portanto, alguns atos reflexos, a questão do sonambulismo e outras situações em que não há uma ação ou omissão consciente e voluntária. E aí a gente vai passar para um segundo momento aqui, que é o estudo do resultado. E a gente precisa dividir esse resultado em duas partes, tá bom? Primeiro, a gente tem que saber que o resultado, a gente tem o resultado naturalístico, tá? E o resultado jurídico. O resultado naturalístico, ele pode ou não acontecer, tá? Então, esse aqui, ó, resultado naturalístico, pode ou não acontecer. Mas o resultado jurídico, todo crime vai trazer um resultado jurídico, tá? O que é o resultado naturalístico? É uma alteração no mundo físico. Então, teve uma alteração no mundo exterior. Imagina um homicídio, matar alguém. Quando há o assassinato de alguém, houve uma alteração no mundo. Imagina o caso do furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Quando há uma subtração de um bem, de um patrimônio de uma pessoa, por um terceiro, a gente tem uma alteração no mundo. Então, isso é resultado naturalístico, são alterações no mundo que podem ou não acontecer, tá? Dependendo das circunstâncias. Já o resultado jurídico é quando a gente tem um bem jurídico que é tutelado, ou seja, que é protegido, e a gente tem esse bem jurídico e ele sofre uma lesão ou uma ameaça de lesão. Então, o resultado jurídico acontece quando nós temos uma lesão ou uma ameaça de lesão ao bem jurídico protegido, tutelado. Então, a gente sempre vai ter, tá? Quando a gente fala de crime, a gente sempre vai ter resultado jurídico. A gente sempre vai ter uma lesão ou uma ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado. Mas a gente pode ou não ter resultado naturalístico, que é essa alteração no mundo dos fatos, no mundo da vida, tá bom? Perdão. E aí a gente vai ver que essa questão do resultado, ela nos conduz para uma classificação que volta e meia a gente se depara, tá? E essa classificação é a seguinte: a classificação dos crimes em crimes materiais, crimes formais e crimes de mera conduta, ok? E a gente vai ter que memorizar, a gente vai ter que internalizar o conceito de crime material, de crime formal e de crime de mera conduta, tá? Você precisa trazer isso consigo, ok? Internalizar esse conhecimento. Crime material é aquele crime em que o resultado naturalístico, ou seja, a alteração no mundo da vida, é indispensável. O crime não se consuma se não houver um resultado naturalístico, se não houver uma alteração no mundo da vida, tá? Lembra, resultado jurídico. Todos esses crimes aqui vão ter, sempre.
A gente está falando de crime, necessariamente estamos falando de uma lesão ou de uma ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado. Então, resultado jurídico sempre vai ter. Resultado naturalístico pode ou não ocorrer. Nos crimes materiais, é indispensável a ocorrência do resultado naturalístico. Sem uma alteração no mundo da vida, o crime não se consuma. Pensa no homicídio, tá? Artigo 121 do Código Penal. Quando que o crime estará consumado? Quando a vítima morrer. Houve o óbito, foi assassinada. A vítima foi assassinada. Houve uma alteração no mundo da vida. Houve um resultado naturalístico. O crime está consumado. O sujeito pode até responder por tentativa, a partir dos atos de execução, dos atos executórios. A gente vai ver que tem ali a questão da tentativa, mas a consumação do crime só com o resultado. O resultado é indispensável. Tá? A mesma coisa aqui para o roubo, lá do artigo 157, tá? São os exemplos que eu trouxe aqui. Já os crimes formais, eles até preveem um resultado. Eles preveem um resultado, mas o resultado é dispensável. A consumação, ela se dá independentemente do resultado. O resultado pode ou não ocorrer. Se ocorrer, será um exaurimento do crime, mas ele não é indispensável para a consumação. Ele é dispensável para a consumação. É o caso, por exemplo, aqui da extorsão mediante sequestro, tá bom? Então, a gente vai ver que na extorsão mediante sequestro, o sujeito ele tem a sua liberdade de locomoção ou liberdade ambulatorial cerceada, e o agente ele cerceia essa liberdade de locomoção buscando obter um proveito, ok? Mesmo que ele não obtenha esse proveito, que seria o resultado naturalístico, uma alteração no mundo da vida, ainda que ele não obtenha esse proveito, esse resultado previsto na norma, mesmo assim, a partir do cerceamento da liberdade ambulatorial, o crime já está consumado. Então, veja, a consumação do crime não depende do resultado. O resultado pode até acontecer, mas a consumação não depende desse resultado. Se ele ocorrer, ele será um mero exaurimento do crime. Tá? Então, a gente tem uma tutela penal antecipada. A gente antecipa a consumação para antes do resultado, ok? Então, os crimes formais são aqueles em que a gente tem uma conduta direcionada para um resultado, mas esse crime ele vai se consumar mesmo que o resultado não ocorra, o resultado naturalístico não ocorra, porque é uma antecipação da tutela penal. É o caso da extorsão mediante sequestro e também da corrupção passiva, que está lá no artigo 317, são exemplos aí, tá? Já no crime de mera conduta, a gente não visualiza o tipo penal, ele não explicita um resultado. A gente não visualiza um resultado naturalístico a partir daquela conduta. É o crime, por exemplo, de invasão de domicílio, certo? E também o crime de ato obsceno. O tipo penal, ele não traz no seu bojo um resultado. Ele não faz qualquer menção a resultado. A gente não consegue visualizar naquela conduta um resultado naturalístico, uma alteração no mundo da vida. Mas aquela conduta, aquele comportamento por si só, ele já consuma o crime. Então, é um crime de mera conduta. Invasão de domicílio é um exemplo, e um outro exemplo seria o ato obsceno. O sujeito faz um ato obsceno ali num local público, a gente não consegue visualizar ali uma alteração no mundo da vida. O tipo penal ele não faz qualquer menção a resultado. Mas aquele comportamento por si só, ele já é apto, ele já tem idoneidade para consumar aquele crime. Então a gente precisa ter em mente essas diferenças entre essas três espécies de crime. No crime material,
A gente tem o resultado é indispensável, o crime só se consuma com o resultado. No crime formal, a norma traz um resultado, mas o crime se consuma mesmo que o resultado não ocorra. E no crime de mera conduta, a norma não faz qualquer menção a resultado, a gente não consegue visualizar um resultado a partir daquela conduta, daquela ação ou daquela omissão. Mas o comportamento em si já consuma o crime. Por isso que é um crime de mera conduta. Basta a conduta ali para a gente já ter essa consumação do crime. Vale lembrar, resultado jurídico, todos os tipos aí, crime material, formal, de mera conduta, tem. Sempre vai ter uma lesão ou uma ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. O que vai variar aí é o resultado naturalístico, certo? Na sequência, a gente vai continuar estudando e a gente vai falar um pouquinho sobre nexo de causalidade. Até a próxima.